David, por que o conselheiro autoritário acaba sendo um obstáculo, acaba sendo um problema para o condomínio? Bom, gente, primeiro a gente precisa entender em que nível, em que sentido é ser autoritário e o que não é ser autoritário. Ok? Essa é a primeira coisa. No meu entendimento, na minha experiência e naquilo que eu convivo, tanto com a história de vocês, e eu vou citar aqui um ou outro fato do nosso grupo ou de pessoas que convivem comigo nas redes sociais, um conselheiro autoritário é aquele conselheiro que acha que deve mandar na forma como o síndico deve trabalhar. Ou seja, ou é do jeito que ele pensa, ou não é de jeito algum. Isso, para mim, é o síndico autoritário. Então, do mesmo jeito que você tem o síndico autoritário, você tem o conselheiro autoritário. Se o conselheiro autoritário, então, o síndico vem com um plano de trabalho, e isso que eu estou explicando para vocês é uma linha muito tênue, porque se a gente pender para um lado, a gente vai falar assim, não, mas o conselheiro ele tem que estar no pé do síndico, o conselheiro tem que fiscalizar o síndico, o conselho fiscal é para isso. Sim, nós vimos casos aí, essa semana, a Daniele mostrou para nós aí umas notas bem estranhas, né, no condomínio dela. Umas notas não, uma nota. Nós vimos aí situações, temos a história do João, que sofreu problemas com o conselho, e isso ele mesmo já contou para nós. O que eu estou dizendo para você? Eu estou dizendo que quando o síndico tem um plano de trabalho, e às vezes é um bom síndico, às vezes é uma boa pessoa, ele tem um plano de trabalho para resolver os problemas do condomínio, muitas vezes o conselho acaba indo numa via, numa contramão, e dizendo o seguinte, ou um dos conselheiros, né? Não, se não for do meu jeito, não vai ser. Tá? Então, esse, para mim, é o problema do autoritário. Ok, pessoal, estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Dá um aceno aí. Muito bom. Daniele Rodrigues, a Vânia está ali. Hoje sem o Valdez, né, Vânia? Não estou vendo o Valdez aí. O Valdez foi buscar meu genro. Daqui a pouco está chegando. Tá certo. João Ramos, carioca nota 10, está aí com a gente também. A Claudete conosco, muito bem-vinda, está sem câmera e áudio, mas fica conosco aí. A Vera também, seja bem-vinda, Vera. Cada um de vocês aí são todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos boa noite. Nós vamos falar sobre um assunto, pessoal, que muitas vezes esse assunto ele não é percebido. Esse assunto não é percebido. E aqui no grupo nós temos síndicos, nós temos conselheiros e nós temos condôminos. Nós temos, vamos dizer assim, os 3 grandes grupos que compõem condomínio, né? Nós temos aqui na nossa mentoria de hoje. E aí vocês vão perceber que eu vou tratar dessa abordagem tanto com a preocupação como síndico e a preocupação também como condômino. O tema de hoje é Conselho Fiscal Autoritário, o enorme problema que você não vê. É esse que nós vamos tratar hoje. E aqui esperamos dar a você, que participa do Fábrica de Síndicos, orientações de como resolver esse tipo de situação no condomínio de vocês, tá bem? Bom, a primeira questão que é importante vocês entenderem é que esse problema existe. Eu costumo dizer que você vai ter, quando eu falo de síndico, eu digo que existem 3 tipos de síndico, né? Nós temos aquele que é o autoritário, nós temos o síndico medíocre, e nós temos o exterminador de problemas. São 3 tipos.
E quando nós falamos quando eu falo de síndico, eu também falo de subsíndico, né? Porque, para mim, subsíndico é tão síndico quanto, porque na ausência do síndico ele responde. Na falta do síndico, ele tem que estar ali para assumir o papel. É claro, tudo depende de voto, mas os primeiros passos, enquanto não se vota, é o subsíndico que vai dar andamento. Mas no Conselho Fiscal, que forma, então, o grupo gestor, nós temos esse tipo de problema também? Temos. E eu classifico eles da mesma forma. Você pode ter conselheiros autoritários, que é o que nós vamos tratar hoje. Você pode ter conselheiros medíocres, que são aqueles que não fazem nada, eles ficam empurrando o ano com a barriga. E você tem aqueles que são exterminadores de problemas, é aqueles que eu costumo dizer que dão as mãos para o síndico e trabalham em conjunto, e juntos eles realmente vão exterminar os problemas. Agora, quando a gente percebe que tem um obstáculo pelo caminho, o que nós temos que fazer? Nós temos que remover o obstáculo, nós temos que resolver o obstáculo. E, para isso, você precisa identificar se os conselheiros do seu condomínio são autoritários, que o tema de hoje é tratar sobre conselheiros autoritários, o enorme problema que você não enxerga. Tá, David, por que, né? Eu vou deixar mudo aqui. Deixa eu fechar aqui, ok? Você poderia dizer o seguinte, David, por que o conselheiro autoritário acaba sendo um obstáculo, acaba sendo um problema para o condomínio? Bom, gente, primeiro a gente precisa entender em que nível, em que sentido é ser autoritário e o que não é ser autoritário. Ok? Essa é a primeira coisa. No meu entendimento, na minha experiência e naquilo que eu convivo, tanto com a história de vocês, e eu vou citar aqui um ou outro fato do nosso grupo ou de pessoas que convivem comigo nas redes sociais, um conselheiro autoritário é aquele conselheiro que acha que deve mandar na forma como o síndico deve trabalhar. Ou seja, ou é do jeito que ele pensa, ou não é de jeito algum. Isso, para mim, é o síndico autoritário. Então, do mesmo jeito que você tem o síndico autoritário, você tem o conselheiro autoritário. Se o conselheiro autoritário, então, o síndico vem com um plano de trabalho, e isso que eu estou explicando para vocês é uma linha muito tênue, porque se a gente pender para um lado, a gente vai falar assim, não, mas o conselheiro ele tem que estar no pé do síndico, o conselheiro tem que fiscalizar o síndico, o conselho fiscal é para isso. Sim, nós vimos casos aí, essa semana, a Daniele mostrou para nós aí umas notas bem estranhas, né, no condomínio dela. Umas notas não, uma nota. Nós vimos aí situações, temos a história do João, que sofreu problemas com o conselho, e isso ele mesmo já contou para nós. O que eu estou dizendo para você? Eu estou dizendo que quando o síndico tem um plano de trabalho, e às vezes é um bom síndico, às vezes é uma boa pessoa, ele tem um plano de trabalho para resolver os problemas do condomínio, muitas vezes o conselho acaba indo numa via, numa contramão, e dizendo o seguinte, ou um dos conselheiros, né? Não, se não for do meu jeito, não vai ser. Tá? Então, esse para mim é o problema do autoritário. O que não é o autoritário? Vou pegar aqui o caso do Alex. O Alex entrou em contato lá no grupo, perguntando, falando comigo, acho que no particular, David, eu não sou síndico, mas eu acho que eu deveria acompanhar de perto os trabalhos do síndico. O que você pode me sugerir disso? Então, você percebe que o Alex aí fazendo um trabalho de um conselheiro exterminador de problemas. Ele está num trabalho, numa preocupação que é o melhor para o condomínio,
é acompanhar o serviço. Ele não vai ditar como é que o síndico tem ou não que trabalhar. Ele não vai ditar. Ele não vai exigir que o síndico faça a receita de bolo dele. Mas ele não é nenhum bobo, buscou informação, está estudando a respeito e também não quer ser enrolado, não quer que o seu condomínio seja um condomínio que vai ter problemas, que vai ser desvalorizado, que vai ser um lugar ruim para morar. Então, percebem a diferença entre um conselheiro autoritário e um conselheiro exterminador de problemas? Eu não estou aqui nem citando o medíocre. O medíocre é aquele que não faz nada, né? É claro que ele é um obstáculo para o condomínio, ele atrapalha o condomínio porque ele não faz o papel dele. Quando você tem conselheiros que são conselheiros que não fazem nada, esses conselheiros, eles estão ali só ocupando espaço e lugar. E aí, por conta de conselheiros assim, muitos condomínios acabam tendo administradoras que fazem o que querem e síndicos que fazem o que bem quer ou até que não fazem nada. Pessoal, entendendo o que é o obstáculo, fica mais fácil para você medir e saber exatamente o que você deveria fazer para resolver esse problema, esse obstáculo dentro do condomínio. Porque a gente, normalmente, olha para os problemas do condomínio e a gente enumera. O problema do condomínio é o síndico que não faz nada, ou o síndico que é mandão demais, autoritário. O problema do condomínio é que o condomínio é inadimplente, ou que nem nós vimos hoje lá, ontem, o Sérgio mandando fotos para nós, num pessoal do condomínio bem mal educado, o pessoal jogando lixo para todo lado, a ponto do Sérgio achar que é algo que não tem jeito ali, né? A não ser, aí o pessoal orientou o que fazer, eu também. Vejam, você pode ter o medíocre, mas você tem o autoritário e você tem o exterminador de problemas. Quando a gente detecta o medíocre ou o autoritário, a gente precisa fazer algo para mudar. Porque todos eles, de uma forma ou de outra, vão acabar prejudicando o condomínio. Seja por não fazer nada, seja por fazer além do que deveria fazer. Vamos lá, então. Vamos entender um pouco melhor como superar isso. Como resolver o problema de um síndico, né? De um conselheiro que é um conselheiro autoritário. Eu vou dividir aqui em duas partes. A primeira parte é voltada ao síndico e a segunda parte voltada para quem ainda é condômino ou, de repente, você faz parte do conselho fiscal e você está percebendo que um colega do grupo ele está destoando porque esse colega é autoritário. Então, o que fazer para resolver? Vou separar, então, em duas partes. A primeira parte, eu estou dizendo aqui sobre o conselheiro autoritário, se você é síndico, como resolver o problema. A forma de resolver o problema é simples. Foi o método, foi a fórmula que eu dei para o João. O João Ramos é nosso aluno, está aqui conosco, ele é testemunha disso. Mesmo antes de ser aluno, eu dei essa orientação para ele. Quando você tem um conselheiro autoritário, então vamos entender por que era autoritário, né? Ele tinha um conselheiro que, visando o benefício próprio, ele queria manter lá uma empresa de limpeza e o João bateu de frente. E a partir do momento que o João bateu de frente para melhorar o condomínio, ele como síndico, ele como responsável, esse conselheiro começou a comprar briga com o João. Então, daí para frente, tudo que o João fazia, nada prestava, o João passou a ser o pior síndico do Rio de Janeiro. Numa situação como essa, o João podia pintar o prédio de ouro sem gastar R$1.
e o que ele tinha feito era ruim. Ele podia reduzir despesa, diminuir inadimplência, melhorar a taxa, né, de paradas do condomínio, reduzir a taxa de paradas do condomínio, reduzir a taxa de reclamação, porém ele continuava sendo um síndico péssimo aos olhos. Amiga, aconteceu o seguinte, na verdade a gente eu vou deixar o seu mudo, tá, Carlos? Então, assim, ele continuava sendo um síndico péssimo. Por quê? Porque este conselheiro chegou nele e disse: ou é do meu jeito ou não é. Ou esta empresa continua, não é? Mais ou menos assim, não foram essas as palavras, mas as ameaças. E eu tive cópia, li algumas, eu posso dizer para vocês. As ameaças eram mais ou menos assim. Por que você demitiu a empresa? Você não tinha autorização para demitir a empresa. Você não tinha autorização para contratar. Você não tinha autorização para dar o aumento da inflação. Ou seja, eles começaram a bater, ele começou a bater num ponto contra o João de forma autoritária, mas, na verdade, por trás de tudo isso, ele tinha, na verdade, um grande objetivo. E a primeira coisa que eu falei para o João foi: calma, você precisa, então, colocar esse jogador estrela no banco de reserva. Como é que você pega um conselheiro autoritário e coloca ele no banco de reserva? Existem duas formas. A primeira delas é que você precisa, vamos dizer assim, escalar, contratar novos conselheiros. E você precisa também redividir as tarefas. Se eu fosse um capitão de um time de futebol e o meu banco de reservas estivesse vazio, o que eu faria? Eu falaria para o outro conselheiro tudo o que ele precisava fazer, ou falaria para os jogadores passarem a bola um para o outro, mas não passar a bola para o conselheiro autoritário. Por quê? Porque, normalmente, o autoritário ele se sente o estrela, ele se sente o único que sabe, ele é o único que tem conhecimento, ele é o único que pesquisou, ele é o único que tem coragem para bater de frente com o síndico, e ele também costuma dizer: eu não tenho papas na língua, né? Eu não travo, não tenho nada, eu falo o que tem que ser dito. Então, normalmente é assim. A melhor forma de você fazer isso é dar um banho frio, é deixar ele de molho, é colocar ele no banco dos reservas, ou deixar ele sem participar do jogo. Se a bola não chega no pé dele, e aí você vai falar: David, você está me dizendo para não mandar a pasta fiscal para ele? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você não deve, por exemplo, insistir para ele vir para a reunião. Você não deve, você convoca ele para a reunião. Todos devem ser convocados. Mas você não insiste. Quando você tem tarefas a pedir algum conselho, você vai tomar uma decisão. Você precisa pedir algum conselho, você tem 3 conselheiros, você tem um que é o autoritário, é o estrela, é o arrogante. O que você faz? Se aconselha com os outros 2. Esse é o caminho. Para os outros 2, você pode até ligar e perguntar o que fazer, perguntar a opinião. Para aquele outro, você manda uma mensagem por escrito. Se ele respondeu dentro do prazo, legal. Se ele não respondeu dentro do prazo, ignora. Esta é a forma de você ir dando um banho gelado. A pasta, óbvio, que você tem que mandar para os 3. Tem que encaminhar para que todos possam assinar, para que todos possam avaliar. Mas entenda bem, se você conseguir, dentro desta estratégia, primeira estratégia, dar um banho de água fria nele, deixar ele de escanteio, parar de consultá-lo, parar de perguntar, parar de mostrar que ele é importante, parar de pedir a opinião dele com insistência ou pessoalmente, manda uma mensagem, acabou, você vai estar deixando ele mais de lado e vai dar mais responsabilidade para os outros, que são aqueles,
não são seus puxa-sacos, não são aqueles que fazem tudo o que você quer, mas são aqueles que estão preocupados em exterminar os problemas do condomínio. Essa é a primeira orientação. Como síndico, este é o caminho. Ok? O outro ponto é você conseguir, a partir de uma assembleia, né, devidamente convocada, para eleger novos conselheiros. Algumas pessoas se apegam ao fato que o Código Civil brasileiro, né, ele fala que você tem que ter lá no mínimo 2. E aqui tem um grande problema, porque as pessoas se apegam a isso. E muitas vezes você tem um condomínio com 1000 unidades, você tem 2 conselheiros. É problema. Não é representativo. Sobrecarrega. Ou dá superpoderes ao síndico, ou acaba não sendo representativo da opinião dos demais condôminos. É por conta disso que eu falo que o melhor caminho, o segundo caminho que eu utilizo, o primeiro é deixar de molho, o segundo é, então, contratar, eleger, convocar novos conselheiros. Não que vão substituí-los, mas vão agregar o time. Porque imagina numa situação que você sempre, como síndico, está assim, você tem 3 conselheiros, 2 se uniram e tudo que você fala pode ser pintar o prédio de ouro a custo zero, eles vão falar não, porque é pessoal, é contra você. Então, o que você faz? Você sempre vai perder. Você vai para uma reunião onde está você mais 3, 2 sempre são contra, vai dar empate. Para não ficar uma situação chata, você deixa para lá. Você deixa teus planos para depois. E isso vai minando o seu trabalho. Então, é nessa circunstância que a melhor forma de fazer é ou você põe de molho e você contrata, né? Você convoca, elege de forma correta, via assembleia, novos conselheiros, explicando para os condôminos que, como síndico, você precisa ter uma equipe maior de conselheiros para dividir e delegar melhor as tarefas. Então, com essa estratégia, você aumenta o time, você aumenta a representatividade, você, de forma inteligente, procure olhar no hall de condôminos quais condôminos são um pouco mais, né, participativos, ativos, preocupados com o condomínio e que poderiam estar ali para que eles, no momento da assembleia, possam eles mesmos levantar a mão e se oferecer como solução para serem conselheiros do condomínio. Ok? Esse é um ponto. O outro ponto, a outra visão é como condôminos. E eu trouxe esse tema, né? Quando a gente tem conselheiros autoritários, o enorme problema que você não vê. O síndico, quando ele tem um conselheiro autoritário, ele acaba vendo isso mais rápido, porque ele sente na pele. Ele tem seus projetos cada vez mais tolhidos, né? Ele tem as portas fechadas para o seu avanço, para o seu trabalho. Por outro lado, o condômino muitas vezes não vê. E aqui eu queria, principalmente para você que é aluno, para você que é condômino, seja conselheiro ou apenas condômino, buscando ser síndico, que você fique atento a isso. Porque muitas vezes existem algumas convenções que dá tantos poderes ao Conselho Fiscal que chega a ponto do síndico não poder fazer absolutamente nada sem aprovação do Conselho. O que, por um lado, parece ser muito bom, pode se tornar um grande tiro no pé. De novo, eu vou usar aqui o exemplo do João, que está presente na mentoria de hoje. Havia uma situação que o João tinha que resolver, era emergencial no condomínio,
E ele teve que tomar uma decisão, porém depois de tomada a decisão, ele foi duramente criticado por esses 2 conselheiros autoritários, aonde eles diziam para o João: você não podia ter feito isso, ter feito essa compra, ter feito a manutenção sem a nossa autorização. Veja, todos aqui do grupo que já conhecem o João sabem, ele trabalha muito com a ideia do sinal vermelho, sinal amarelo, sinal verde. Ele tinha pela frente um sinal vermelho, parada operacional, ele tinha que resolver o problema. Ele resolveu. E ao resolver o problema, ele foi questionado. Para um condômino comum, o fato de ter um conselheiro questionando o trabalho do João é muito positivo, porque tem alguém aparentemente cuidando do problema, ou de olho no síndico, para o síndico não roubar, para o síndico não ser autoritário, para o síndico não gastar indevidamente. Porém, o que eles muitas vezes não sabem é que está sendo exatamente o inverso, que era a situação que o João estava passando lá. O conselheiro queria manter uma empresa de limpeza no condomínio. Então, veja, era exatamente o oposto. Era exatamente o oposto. Eu tenho lido algumas convenções, e vocês mandam para mim as convenções de vocês, né? A gente tem feito essa troca de experiências, e eu tenho recebido convenções também de pessoas de fora, e me causa bastante estranheza quando, por exemplo, existe uma limitação assim. O síndico, para poder autorizar o aumento contratual que já consta em contrato, depende de uma autorização do Conselho Fiscal. Isso me causa estranheza. Eu vou dar um outro exemplo para você. Foi feita essa pergunta esses dias no grupo. Para que a pessoa... o síndico pode, vou dar um exemplo, o síndico pode pegar alguém que é assistente e elevar ele a gerente sem o Conselho Fiscal, por exemplo, sem aprovação de assembleia. Então, era uma dessas 2 situações. Vamos pegar aqui só o caso se fosse necessário o Conselho Fiscal. Ora, quem está no dia a dia, na frente de trabalho, quem é o executivo, quem é aquele que tem que executar e fazer o condomínio funcionar? É o conselho? Não é o conselho, é o síndico. Então, eu acho muito estranho quando eu leio certas convenções dando poderes tão grandes, né, tão amplificados aos conselheiros. Por quê? Inicialmente foi pensado, é a forma de nós sairmos fora do síndico ruim. Mas também o que não se vê é que muitas vezes acabamos caindo na armadilha do conselheiro ruim, do conselheiro autoritário. Tá certo? Então, quando eu trouxe o tema, o conselho fiscal autoritário, o enorme problema que você não vê, eu estava me referindo aqui bastante ao condômino, que muitas vezes, estando tranquilo na sua unidade, confiando que lá existe um conselho fiscal que está fazendo o seu trabalho, vai fazer o melhor pelo condomínio. Muitas vezes, temos a situação de que esse conselho fiscal acaba ou se unindo ao síndico, ou acaba atrapalhando o síndico, se unindo da questão de enganar o condomínio, ou atrapalhando na questão de prejudicar o trabalho do síndico. E aí você fala, David, mas isso é muito complexo. Como é, então, que se resolve, né? Como superar isso? Você precisa, os condôminos precisam estar atentos aos sinais dados pelo síndico e aos sinais dados pelos conselheiros. O síndico pode conversar com os condôminos? Sim. Os conselheiros podem conversar com os condôminos? Sim.
os dois devem conversar com os condôminos. Mas quando nós temos, por exemplo, em uma assembleia, um conselheiro, e aqui eu vou citar o caso da Vera, que também é nossa aluna e conselheira. E você tem uma conselheira que é proibida de falar, os demais condôminos precisam acordar, enxergar que tem alguma coisa errada. Quando você tem, por exemplo, um caso de um conselheiro contra o síndico, caso do João, que fala assim, o João errou nisso, nisso, nisso e nisso. Eu gostaria que voltasse aquela empresa, aquela minha empresa de limpeza, voltasse para o condomínio. Olha a situação. Automaticamente tem algo errado. Quando você vê um síndico reclamando de um conselheiro, o condômino precisa acordar e avaliar. São sinais de que algo está errado. O condômino precisa ser mais participativo. Porque ao ser participativo, ele vai se inteirar. Se do outro lado, né, no momento em que ele não ouviu e viu as reuniões, ele tem ali um conselheiro autoritário ou um conselheiro exterminador de problemas. Se o problema é o síndico ou se o problema é o próprio conselheiro. Tá? Eu poderia aqui falar para você de exemplos. Eu já dei aqui do João, já dei aqui da Vera, já falei aqui no caso que a Claudete trouxe para nós, o caso que o Alex trouxe para nós. Eu poderia continuar aqui trazendo vários outros casos. O da Tina, por exemplo, né? A Tina, por exemplo, ela pertence a um condomínio onde ela chegou numa situação de ser a conselheira que, adquirindo orientação, adquirindo experiência, ela não se intimidou, mesmo sendo, vamos dizer assim, ouvindo coisas que ela não gostaria, né? Posso até dizer para vocês assim, de forma violenta essas palavras, ela não se intimidou, ela manteve sua postura, ela manteve sua integridade e falou, eu não vou assinar qualquer balanço, eu não vou assinar esse relatório dizendo que pode aprovar qualquer coisa. Por quê? Porque ela é uma conselheira autoritária? Não. Mas ela é uma conselheira que quer resolver os problemas do condomínio, só que do outro lado ela tem conselheiros que não estão buscando toda a verdade ou estão tendo algum benefício, a gente não sabe, e esses conselheiros acabam não estando com ela para resolver os problemas. Então, quando você tem problema no condomínio, seja com o síndico, seja com os mesmos problemas que você tem com o síndico, são os mesmos problemas que você pode ter com o conselheiro quando ele é autoritário. Quando é aquele conselheiro que fala, tem que ser do meu jeito, pronto, acabou. E então, vem a seguinte situação. Existem objeções, né, para acabar com esta situação? Né? Existem. Deixa eu ver aqui que mandaram mensagenzinha. Ok, Daniela, ela diz assim, ó, eu era do conselho, postei a nota de imóveis, mas o produto era vidro. Olha que loucura. O que o conselho pode fazer, visto que já foi pago 2 parcelas do serviço? Posso fazer uma ressalva no livro fiscal? Bacana, Daniele, nós vamos responder isso aqui. Né? Você vê que essa situação, você não é a conselheira autoritária. Você quer fazer o que é certo para o condomínio. E, de repente, os outros conselheiros olham para você e acham você autoritária, chata, porque está pegando no pé do síndico. Como que se resolve situações como essa? Como eu falei agora há pouco, estando atento aos sinais, à comunicação, porque qualquer pessoa com o mínimo conhecimento da questão fiscal ia saber que uma nota fiscal com todos aqueles problemas que nós vimos, o endereço não bate com o CNPJ,
era uma nota fiscal de uma empresa de imóveis vendendo vidro, ou seja, vários problemas, né? Quando você olha para isso, qualquer pessoa, quando um conselheiro levanta uma situação dessa em uma assembleia ou por carta ele se comunica com os condôminos e apresenta o problema, os demais condôminos precisam ficar de orelha em pé, como se fosse um cachorro, né, que vigia bem o seu quintal. Que quando ouve um barulhinho à noite, opa, levanta as orelhas e fica atento. É isso que deveria fazer os condôminos, tá bom? Agora, tem objeções? Claro que tem. Primeira objeção: eu não quero perder meu tempo. Eu não quero perder meu tempo. Esse é o primeiro. Segunda objeção: eu não quero me desgastar. Terceira objeção: se ele quer cuidar do condomínio, deixa ele cuidar. Então, vamos lá. Pegamos aqui 3 objeções para não resolver o problema do conselheiro, né? De resolver o conselheiro, tá certo? Do autoritário do condomínio. Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, eu não tenho tempo. O condômino que fala que não tem tempo de resolver o problema, e se você, que é aluno, não se colocar numa posição de resolver o problema, falando que não tem tempo, eu digo que tempo é a maior desculpa dos medíocres. Falta de tempo, né? Ah, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Veja que aqui no grupo eu tenho gente estudando nesse horário, depois vai assistir o vídeo, está estudando conosco. Tem gente trabalhando nesse horário, depois vai assistir o vídeo. Tem gente que está cuidando de alguém enfermo em casa e está assistindo o vídeo. Então, você vê, quando as pessoas querem, elas dão um jeito. Falar que não tem tempo é desculpa. É a mesma coisa dizer que não tem interesse. Sofra amargamente o resultado de deixar as decisões nas mãos de um conselheiro autoritário. Porque os mesmos resultados de um síndico autoritário acabam sendo de um conselheiro autoritário. Os mesmos resultados, os mesmos. Tá? Muda os papéis, muda quem assina o cheque. Mas se o síndico ele é medíocre e o conselheiro ele é autoritário, ou se um conselheiro autoritário e os demais são medíocres, esse autoritário vai acabar se sobrepondo aos demais, atropelando os demais. O resultado disso depois é que o condomínio vai desvalorizar, o condomínio vai ser um lugar pior para morar. E pior, vai ficar feio para você. Eu quero citar aqui um caso, e a Daniele está aqui no grupo, ela não me deixa mentir. A Daniele concorreu ao cargo de síndico e, por melhor que ela fosse, uma mulher formada, inteligentíssima, correndo atrás de conhecimento, estudando, ralando muito, o grupo teve receio e alguns condôminos olharam para ela e falaram: mas você era do conselho do outro tempo. E acharam que ela seria mais do mesmo. É como se nós hoje falássemos assim. Vamos pegar aqui o estado de São Paulo, né? O João Dória é o governador. Então, de repente, o João Dória agora quer se lançar presidente, ele vai sugerir alguém que trabalhou com ele durante um tempo para ser governador em seu lugar. E os eleitores olham e falam assim: vai ser mais do mesmo. Embora fosse pessoa diferente, com capacidade diferente, com conhecimento diferente, com atitude diferente. A Daniele toda diferente, mas ela correu esse risco. Já o caso do Edson. O Edson, também conselheiro, estava lá com o síndico, estava lá mostrando os problemas. Eu posso citar aqui o Carlos. O Carlos
é um conselheiro, está ali junto com a síndica. De repente, por estar muito próximo, pode ser visto como mais do mesmo. No caso do Edson, as pessoas conseguiram separar que ele não era mais do mesmo. E o que foi, qual que foi o time aí? Talvez a comunicação, a forma de mostrar que seria muito diferente, né? Então, quando você tem um conselheiro autoritário, que não é o caso desse que nós citamos aqui exemplos bons, mas que de alguma forma uns pode ser prejudicado, outro foi prejudicado e não foi, porque estava no grupo, fazia parte do grupo e a base pode entender mais do mesmo. Como fazer? Então, você precisa realmente falar para esse pessoal que diz não ter tempo, eles precisam parar para te ouvir. A forma deles pararem para te ouvir é através de uma carta, é através de um contato telefônico, é através de um e-mail. Você precisa ter meios para que eles te ouçam. Porque, senão, eles, por falta de tempo, vão acabar deixando as coisas acontecerem. E é essa falta de tempo dos condôminos que acabam mantendo nos condomínios conselheiros fiscais autoritários que tomam para si, como se o condomínio fosse o seu negócio, a sua empresa, a sua casa, e querem decidir tudo só do seu jeito. E não para ser representativo. Tá? Então, eu falei daquele que diz que não tem tempo, tem outro que eu não quero esquentar minha cabeça com isso. O resultado é o mesmo para o condômino que pensa assim. E o terceiro, né, é aquele que fala, se o outro está lá, deixa ele continuar lá. Sabe? Em time que está ganhando, eu acredito, não se mexe. Né? O Edson falou comigo essa semana, David, em 1 mês de trabalho, ele assumiu agora, tem 1 mês, nós já fizemos mais do que o outro grupo, né, o outro síndico, em 1 ano inteiro. E olha que o Edson está ralando muito, né? Está com a esposa, tá acompanhando, a esposa não, a irmã que está doente, dando toda uma assistência familiar e ainda conseguiu fazer em 1 mês mais do que o síndico fez em 1 ano. Essas 3 situações, elas só resultam em uma coisa no final. O condomínio perde. E eu vou falar por que perde. Veja só, o condomínio perde, não tirando esse conselheiro autoritário fora, o condomínio perde porque se ele tem ali um bom síndico, esse síndico vai ser tolhido. Esse síndico, o síndico, quando ele é profissional, e ele está numa situação de estar sendo encurralado, e ele não consegue mexer as peças do conselho, de repente não me ouviu ainda, não conhece essa estratégia que deu certo para o João, ele acaba não aumentando a equipe, não colocando no banco de reserva aquele que é o estrelinha, que é o autoritário, e ele acaba sofrendo a ponto de falar, para que eu vou continuar nesse condomínio sofrendo aqui? Ele vai embora. Existem milhares de condomínios pelo Brasil. Ele vai ser síndico em outro. E aquele condomínio, às vezes, acaba perdendo um bom síndico, ou acaba perdendo, né, uma boa solução, um bom resolvedor, exterminador de problemas. Deixa eu ver se tem mais mensagens aqui. Espera lá. Olha só. A Vânia... Bom, vamos fazer assim, ó, no final, eu pego e vejo todos, né? Porque tem várias mensagens, senão a gente vai interromper o pensamento aqui. Vamos lá. Quando você tem agora... deixa eu pegar aqui na minha colinha, para não esquecer nenhum ponto importante, né? A forma errada, né? Como é que se tira um conselheiro? Falando mal dele. Acho que essa é a pior forma. Quando você vai fazer uma assembleia, e na assembleia você se levanta e você começa a pontuar falando mal daquele conselheiro,
é a pior forma de você conseguir tirar ele. Porque, na maioria dos casos, as pessoas... Primeiro, não estarão todos lá. Segundo, as pessoas que estão ali podem interpretar que é uma questão pessoal. Tá certo? Vocês vejam bem o caso da Renata. Ela não é do conselho, ela é condômina e ela está sendo perseguida pelo síndico. Todos vocês viram no grupo hoje lá, ela mandou lá para nós a multa indevida do síndico autoritário e ela mandou também a contranotificação que nós orientamos ela a fazer, e muito do que está ali também é de conhecimento dela como advogada. Ela montou, tem ali algumas orientações nossas. Numa situação dessas, se ela deixa para agir somente no dia da assembleia, vai ficar a palavra do síndico. No caso, poderia ser do conselheiro. Vai ficar a palavra do síndico lá, dizendo o seguinte: ela me persegue porque ela quer ser síndica no meu lugar. Ou, você sendo condômino, o conselheiro autoritário poderia dizer a mesma coisa. Ele está falando de mim porque ele quer ser conselheiro no meu lugar. Então, não é na assembleia que você deve levantar a lebre apenas para falar ali. Eu costumo dizer, e muitas vezes não sou bem compreendido, e algumas pessoas não fazem. A melhor forma de uma pessoa ser avaliada, ou ser avaliada nas suas intenções, é quando ela abre um meio de comunicação. Se você abre um meio de comunicação com os condôminos, você é um condômino, e você abre um meio de comunicação com mais 500 condôminos, você vai ter a chance de ser melhor entendido por esses outros. Quando você é um síndico e você abre o canal de comunicação, você então está tendo mais chances. Agora, quando você abre esse canal de comunicação sem ter feito primeiro a sua tarefa de casa, tá certo? Automaticamente, as pessoas vão identificar que você está puxando o tapete do outro. Elas vão ter esse sentimento. Então, o pior jeito de tentar resolver, de tirar fora o conselheiro autoritário, é você deixar para lavar a roupa suja na assembleia. Tudo isso precisa ser tratado antes. Primeiro, com quem está errando. Primeiro, atenção para isso, com quem está errando. O conselheiro no seu condomínio está pisando na bola e você é o síndico, conversa com ele. Você não é o síndico, você é o condômino, ou você é o conselheiro no grupo e você percebe que ele está pisando na bola. Converse com ele. Não houve mudanças, é a hora de conversar com os condôminos. Porque você não vai entrar na justiça para tirar um conselheiro. Você só vai conseguir isso através de voto. Seja para aumentar o número de conselheiros, seja para tirar aquele que não presta, aquele que é autoritário, ou aquele que é medíocre. Então, aí é a hora de conversar. E sobre engajar pessoas para ganhar uma eleição para síndico, eu já ensinei. Você volta lá no módulo, né, no nosso primeiros passos, e você vai ver isso lá. É o mesmo procedimento. Foi interessante que, no caso do João, o João tentou conversar com eles e foi ignorado. O João tentava chamar para uma conversa, eles ignoravam o João. O João tentava marcar uma reunião, eles ignoravam o João. O João falou: desde que eu faço? Falei: documenta. Documenta que você chamou para reunião, eles não foram. O outro conselheiro, nota 10, ia, avaliava as pastas, assinava, aquilo que ele achava que tinha alguma dúvida, ele falava: João, estou com dúvida nisso. O João tirava a dúvida. É a diferença do conselheiro autoritário para o conselheiro exterminador de problemas. Mas, se o João tivesse deixado para discutir o assunto só na Assembleia, o João tinha perdido. A questão é que o João se documentou, falou com eles, tentou falar, não conseguiu.
documentou, não vieram para a reunião. Chamou para o mês seguinte, não veio para a reunião. A resposta era sempre as mesmas. Nós só vamos participar de novas reuniões quando você explicar o que aconteceu nas anteriores. E o João falava, vem na reunião que eu demonstro que está tudo certo. Inclusive porque já foi votado e aprovado em assembleia e realmente estava correto. Eu tô abrindo bem esse caso para vocês. E dessa vez nosso exemplo aqui, nossa história de hoje está sendo bastante o João, mas eu já citei várias outras histórias. Ele conseguiu dar a volta por cima, porque ele não fez da forma errada. Tá? Então, nunca, o segundo ponto agora, nunca denigra, né, a imagem, a pessoa de alguém. Você pode falar que não concorda com o trabalho que faz. Você pode falar que não concorda com o método que utiliza. Mas nunca fale, é porque ele é ladrão, porque ele não presta. Nós temos agora o caso aqui da Tina, que comentou comigo que o síndico entrou com um processo contra várias pessoas do grupo do WhatsApp. Não ela, mas os outros. Porque eles, lá em algum momento, no calor da coisa, falaram mal do síndico. E agora eles vão ter que responder. Certos ou errados, motivados ou não, eles vão ter que responder. Então, você jamais fale de alguém. Ah, aquele ali é ladrão, aquele ali é preguiçoso. Não fale isso. Ó, ele não alcança os resultados. Não fale, ele é ladrão. Fala, olha, as contas dele são no mínimo duvidosas. É a mesma coisa, mas você não precisa chamar de ladrão. Agora, qual que é o jeito certo de superar o obstáculo, de resolver o problema do conselheiro? Eu já falei e vou repetir. Primeiro, se você é síndico, esteja de olho como águia, sempre procurando pessoas para te ajudar. E aí, convide pessoas certas para estar com você. Não é as pessoas que concordam com tudo que você fala. Existe um provérbio bíblico que diz o seguinte: na multidão de conselhos há sabedoria. É um provérbio de Salomão. E há mesmo. E muitas vezes eu aprendi coisas com pessoas com muito menos estudo do que eu. Mas verdadeiramente sábias. Porque estavam olhando, tinham uma vivência, e ali elas puderam ser contrárias a algo que eu pensava e mudaram a forma de eu ver. Mudaram a decisão que eu tinha tomado. Então, vocês precisam fazer a mesma coisa. Você é síndico, esteja de olho, procurando essas pessoas que vão compor a equipe. Se você é condômino, esteja atento, muito atento aos sinais comunicados pelo síndico ou pelo conselho fiscal, para que você possa se inteirar cada vez mais e aí você tomar a melhor decisão. Agora, o que fazer? Conversou, não deu jeito. Só na conversa não deu jeito. Só documentou, não deu resposta. E a documentação, repito, carta registrada, pessoal. Esquece documentação enviada para o WhatsApp. Não funciona. Pode não ser considerado prova, como algo que foi recebido do outro lado. Tá bom? Então, para evitar isso, carta registrada. E aí sim, depois de você ter aberto a situação com os demais condôminos do que está acontecendo com você, seja você o síndico, que está sendo perseguido por um conselheiro autoritário, seja você um condômino que já percebeu que aquele conselheiro está fazendo um inferno na vida do síndico e do condomínio, você então precisa ter apoio dos demais para, na assembleia, pedir que outros sejam eleitos para resolver os problemas do condomínio. No caso do João, o que aconteceu é que aqueles que eram autoritários pediram para sair. Eles não aguentaram, porque o João usou de uma estratégia que eu orientei também e que oriento vocês. Ele fez uma pesquisa.
em todos os itens que ele estava sendo questionado, como erro da parte dele, eu vou citar aqui um, ele contratou um mutirão de limpeza do estacionamento. Lá, a cada período ele manda fazer esse mutirão de limpeza. Já até mandou foto para nós, né, no grupo do Fábrica de Síndicos. O João, então, mandou fazendo um questionário, né, uma pesquisa, e todos os condôminos perguntando se eles eram a favor de manter o serviço ou se eles queriam que tirasse o serviço. E foram unânimes, exceto os dois, é claro, foram unânimes em dar apoio ao João. Então, quando a gente usa desse tipo de tática da comunicação, de abrir canal de comunicação, de ouvir o outro, você elimina o problema. E é isso que eu quero finalizar aqui hoje falando com vocês. Abra o canal de comunicação. Um condomínio de 500 unidades não pode ter 3 conselheiros, gente. 3 conselheiros não podem tomar a decisão do que é certo ou errado. Eles podem, no máximo, indicar para a Assembleia, para um grupo maior, que eles não concordam, que eles não aprovam as contas. Algumas pessoas confundem isso. O Conselho Fiscal aprova as contas ou é a Assembleia que aprova a conta? Quem aprova a conta é a Assembleia. O Conselho Fiscal recomenda ou não recomenda. Há um tempo atrás, eu recebi em um bate-papo com um grupo de conselheiros, um conselheiro falou assim para mim: se você vier a ser síndico, você vai ter acesso às contas bancárias? É óbvio. Né? É uma pergunta sem cabimento, de alguém que não tem noção do que está perguntando ali. Porque se como responsável civil, se como responsável do condomínio, eu não tenho acesso às contas bancárias, só a administradora tem acesso, a administradora vai fazer o que quer. E quando ela roubar o condomínio, ou quando ela pagar indevidamente, não por roubo, mas por erro, sabe quem que é responsabilizado? É o síndico. Então, muitas vezes, um conselheiro tentando fazer algo bom para o condomínio pode tomar uma decisão muito errada. E 3 não podem representar 500. 3 podem dizer para 500, olha, nós 3, de forma unânime, já estudamos esse caso de ponta a ponta e não recomendamos, mas a decisão é de vocês. Por isso que eu acho que um grupo gestor ele precisa ser melhor representado. Meu grupo gestor hoje tem 7 pessoas. E no condomínio que moro e administro, somos em 104 unidades. Podemos dizer, então, que arredondando, somos 7% no grupo gestor. 3 para 500, 3 para 1.000, avaliem, né? Avaliem, tá bom? O que fazer agora? O primeiro passo. O primeiro passo, se você é condômino, chegue no síndico, converse com ele. E aí, como é que está o trabalho com os conselheiros? Chegue nos conselheiros, como é que está o trabalho com o síndico? Peça para participar de uma reunião. Tenta, com percepção, entender como está o entrosamento deles. Você quer ver uma coisa que eu não citei, a reunião toda? Você tem uma reunião de conselho que não chega em lugar nenhum, tem problema. Reunião de conselho, passou de 1 hora, não chegou no objetivo, conselho e síndico, né? Tem problema. Um está remando para o norte e outro está remando para o sul. Eu não estou dizendo nem que um está certo, nem que o outro está certo, né? Quem está certo, quem está errado, isso depende de cada situação. Mas tem problema, precisa ser melhor verificado. Ou não tem um plano de trabalho do síndico, ou tem um conselheiro autoritário que não deixa o síndico trabalhar, alguma coisa está errada. Mas o que me alerta, e que eu quero alertar muito com esse vídeo na mentoria para vocês, é que existe sim o síndico autoritário, existe, mas também existe o conselheiro autoritário. E os dois são um enorme problema para o condomínio. Então,
precisa resolver. O que fazer como condômino participativo? Estar atento, estar ouvindo, estar ciente. Se você é o síndico, banho gelado, coloca o cara de escanteio, convoca novos para que você possa fazer um bom trabalho. Tá bem? Vamos aqui, então, dar uma olhada rápida no chat, né, que o pessoal mandou. Eu estou vendo aqui algumas mãozinhas levantadas. Eu vou dar a palavra para a Daniele, para o João, e quem mais quiser, a gente dá aí 3 minutinhos para cada um. Deixa eu só ver aqui antes primeiro. Vamos lá, eu vou ler, tá? Na sequência aqui. Quando o conselho é devagar, assim como a auditoria administradora demorada em enviar a pasta, e a pasta demora 3 meses para a administradora, que mal responde os e-mails. Nesse caso, podemos destituir a administradora? Yes! É isso aí. No caso aí, a administradora está sendo medíocre, né? Ela não é autoritária, mas está sendo medíocre. E às vezes está até desviando aí, pagando as contas erradas aí. Tem um caso aí que nós participamos de uma auditoria onde a administradora pagava as contas da construtora. Olha que situação. E os condôminos bancando contas que não eram deles. Então, eu falo para vocês, tem que tirar o obstáculo fora. Pode ser o síndico, pode ser a administradora, pode ser o conselheiro autoritário, arranca fora. É autoritário ou é medíocre? Arranca fora. Tá bom? 3 meses para chegar, absurdo, gente. Isso é absurdo. Né? Parabéns, Vânia. A Vânia pôs ali. Troca administradora, registra tudo e abre a boca. É isso aí, Vânia. Muito bom. Vamos ver o que mais. Ela falou que fez isso, parabéns. Muito bom. Claudete, o contrato foi renovado para mais 2 anos. E o síndico quer que eles fiquem e convenceu a maioria para a ADM ficar. É o que eu falo, Claudete, é quando o síndico trabalha coligado, né, vamos dizer assim, com o administrador. Então, um encobre os erros do outro. Né? É o síndico que sabe que a pasta está atrasada e não cobra. É o síndico que vê que a administradora pagou errado, mas fica quieto, porque, de repente, essa mesma administradora colocou ele em outro condomínio. E esse tipo de situação, esse joguinho, é muito comum. Né? Então, no caso desse, o que tem que ser feito para você não ser a conselheira autoritária? É seguir os passos. É você se comunicar com ele para tentar resolver. Não deu certo? Legal. Então, agora o que eu vou fazer? O grupo, né? Você está citando aqui, ele convenceu os demais conselheiros. Ele está convencendo os demais condôminos. O que fazer num caso desse? Não tem jeito. Num caso desse é o mesmo da Tina. Você tem que fazer um trabalho agora aberto, abrir comunicação com os condôminos. Falar, gente, olha essa situação. É ridículo. Eu peguei esses dias atrás o contrato que uma construtora fez com a administradora. A administradora tinha direito de ficar lá 3 anos. Poxa, que contrato é esse? Né? Para você rescindir o contrato, 80% de multa. Eu tinha ouvido isso de alguém do Rio de Janeiro há um tempo atrás, e eu ficava assim, sem querer acreditar que isso existe. Mas isso existe. E a pessoa me mandou uma cópia do contrato. Então, a gente percebe que é má fé. A pessoa que faz um contrato de trabalho, se ele é um bom prestador de serviço, ele não precisa mais do que 30 dias de rescisão. Ele fica porque o serviço é bom, não porque ele é medíocre. Tá? Ou não porque tem um contrato que tem uma cláusula dessa. Bom, a Daniela aqui falou para ter cuidado com o contrato, para não prejudicar financeiramente. Num caso desse que eu estava comentando, 80%, você imagina, 80%, faltando 1 ano e meio, multiplica aí, vai, R$4.000 por mês, mais ou menos, multiplica, você vai ver quanto vai dar 80% em 1 ano e meio. Bom, vamos lá. A Vânia, tínhamos uma multa por rescisão alta, mas os erros eram tantos que a ADM não questionou a saída.
Tá vendo? Mas porque vocês fizeram um bom trabalho aí. Vocês mostraram o erro. Agora, vocês chamaram primeiro para conversar. Se vocês não chamam para conversar e mostram os erros, o que aconteceu? Ah, vai logo para o pau. Vocês iam perder. Ou dar logo a rescisão sem conversar, sem mostrar que tinha problemas. Vocês iam provavelmente perder e ia ter que pagar essa multa. É isso aí, inteligência. Eu vou dar, então, a palavra agora para cada um de vocês que pediram. Temos aqui 4 pessoas, 3 minutinhos cada um para a gente poder encerrar. Pondo na tela a Daniele Rodrigues. Vamos lá, Dani, é contigo. Abre o microfone. Tá. Boa noite, pessoal. Boa noite, David. Então, partindo da tua linha de raciocínio, a colocação que você fez a meu respeito é muito pertinente, mas eu tenho que te trazer uma outra situação e quero a tua sugestão. Realmente, eu me candidatei à síndica e eu não ganhei por essa questão, que eles achavam que eu era do mesmo, né? Só que o que acontece? Foi uma administradora que ganhou, né? A síndica atual está com Covid e a administradora que está tentando trabalhar, mas não está trabalhando. E como eu era do Conselho Fiscal, continuo em cima, e agora a síndica me perguntou se eu não quero fazer parte do Conselho Fiscal, como suplente. O que você acha? Que eu entro ou não entro? Entra. Eu aprendi uma vez com um cara, subprefeito, em uma das subprefeituras aqui de São Paulo. Não vou citar o nome, mas ele falou uma coisa para mim, ficou aqui na minha cabeça. Ele falou o seguinte, Daniele, o coice da mula dói menos quando você está perto. Eu não sei se você já entrou no estábulo, se você já esteve perto de cavalos, mas eu já tomei coice, tá bom? A questão é a seguinte, se você está a meio metro de distância e a mula, o cavalo, tenta te dar um coice, ele te empurra, mas ele não te machuca. Agora, se você tiver a 1,5 metro de distância, às vezes pode ser fatal. Então, eu ficaria bem pertinho, ficaria bem de olho, bem junto ali, mesmo que você seja suplente. Tá? Fique por ali. E apenas, né, use uma comunicação que mostre às pessoas que você não é mais do mesmo. Você está ali, você está por perto porque você quer estar de olho. Mas, quando você concorda, se fez bem, parabenize, apoie. Se está errado, fale para eles. Sempre esse passo. Fale para quem errou. Se quem errou não dá ouvidos, aí é a hora de você documentar carta registrada. Terceiro, abrir. Tá bom? Aí esse abrir é para ter apoio dos condôminos. Eles precisam saber o que está acontecendo e ao você apontar os problemas, eles vão perceber que você não joga o jogo deles. Tá bem? Tá, obrigado. Valeu. Vamos agora. Bom, foi a Daniele. Vamos tirar aqui o PIN, peraí. Aqui. Vamos abrir aqui, então, agora o João aqui, depois na sequência a Vânia e a Maria Luísa. Tá? Eu estou indo na listinha que apareceu aqui para mim. Ô, João, pode abrir o microfone, campeão. Tá difícil? Clica no microfonezinho. Aí, cara. Moleque! Boa noite a todos aí. Como é que vocês estão? Estão bem? Todo mundo bem, né? Beleza. Então, vamos lá. Obrigado aí pela aula de hoje, foi em minha homenagem. Depois desse perrengue todo que eu passei aí, poxa vida. Ser síndico, na minha humilde opinião, é o ato de ouvir. Eu ouço muitos condôminos, pergunto, como é que está o serviço aí? O pessoal está tratando vocês bem? Estamos bem, sim, porque o meu prédio é comercial. É diferente de residencial, porque residencial tem muita picuinha.
Eu vejo nos grupos o pessoal falando, nego jogando lixo aqui, nego jogando lixo ali. E, pô, se você for multar todo mundo, tu vai andar com bloco na mão igual um guarda doido, só multando. Então você tem que conversar mesmo. Lá no meu prédio não tem esse tipo de problema, não. Os contratos também, que eu faço aqui, no máximo um mês de antecedência para encerrar, caso não dê certo, não tem multa, não tem nada disso, não. Certo. Ontem eu fui fazer a cotação de extintores, peguei três empresas. Uma 3.330, outra 3.168 e outra 2.550. Nossa. Eu falei, opa! Mas já tinha um fornecedor que já faz praticamente todo ano. Aí ele falou, eu cubo. Eu falei, beleza. Então eu economizei para o condomínio de R$690, por aí, quase R$700. Então são coisas que a gente tem que ser bem prático. Eu falei para o rapaz, assim, olha, infelizmente não foi dessa vez, que eu sou muito assim, correto com as minhas coisas. Eu liguei para o cara de 2.550 e o telefone dele não estava legal, não consegui resolver, não consegui ouvi-lo direito. Aí fechei com um segundo que já presta serviço. Aí ele falou, poxa, eu falei, olha, ano que vem eu vou deixar seu contato aqui, vou te comunicar com antecedência e você me manda uma proposta com antecedência que vai ser, quem sabe você... Ele até baixou mais R$100, mas como eu já tinha dado a minha palavra, e palavra de homem não volta atrás, aí eu fechei com outro por 2.500. Então, consegui... E detalhe, eles queriam à vista, eu consegui em 2 vezes. O negócio está feio aqui do Rio. O negócio está curioso. E questão de conselho fiscal. Ao invés do conselheiro fiscal, ele pensa que ele é o síndico. Quem manda no condomínio é o síndico. Com todo respeito a todos os conselheiros fiscais. Eles estão ali para ajudar o síndico. E o síndico também não pode ser um biópsio. Ele tem que chegar para o cara e falar, pô, cara, estou pensando em pintar essas paredes aqui, mantendo o descritivo do prédio, aquela coisa toda. O que vocês acham? Aí os caras, não vai pintar. Eu falei, aí o cara falar, 2, 3, falar, não vai pintar. Eu falei assim, olha, eu tenho o dinheiro, eu tenho a tinta, e eu vou passar uma pesquisa para ver qual é a do povo aí, se o povo quer que eu pinte ou não. Vai cair o bom senso. E na questão desses conselheiros fiscais, eu podia simplesmente processar um deles, porque me ofereceu uma propina. Bota a minha empresa de volta que eu te dou tanto. Aí eu falei, pensei, consultei você também, consultei os advogados, consultei o meu interior, falei assim, não, outrora, esse rapaz até almoçava comigo, é um pai de família, está com um problema interno, eu vou orar pela alma dele e está tudo certo. Aí não mais, em compensação, eu arquivei na nuvem a tal proposta indecorosa, porque o meu coração eu conheço, assim como Deus conhece o meu coração. Agora, o dele eu não conheço, pelas maldades e acusações indevidas que me fizeram, eu deixei assim, está arquivado. Está arquivado. Fez bem. E eu criei aqui essa semana, precisamente segunda-feira, pastas alternativas simplificada, que é uma retaguarda interna minha, que ali eu faço todos os procedimentos. Essa semana amanhã vai estar instalando uma cortina de vidro para proteção dos elevadores. Eu consegui aprovar na Assembleia anterior R$20 mil de obras, com cota extra, e amanhã vai começar a dar uma mudança no prédio. Aí todo mês que eu faço obras, eu faço uma pasta alternativa simplificada. E se eu tiver alguma dúvida de algum condômino, vou falar, não, está aqui, eu fiz essa obra aqui, o balancete não chegou, mas está aqui, eu já tenho aqui. Mas quando chegar o balancete, a gente pode confrontar ambas e vai dar tudo certo. Enfim. Você é um perguntas de condôminos, por isso. para mim é uma beleza. Quando eu adoro ser abordado. Ontem eu sentei na frente do prédio, na perto do jardim, fiquei ali, as pessoas paravam, falavam comigo, batia papo. Poxa, etc. Não, rapaz, estou vendo isso aí. Mas só que deixei entrar dinheiro. Aí faço uma piada contra o negócio, mas o negócio é sério. Ser síndico não é brincadeira, é responsabilidade criminal.
você fica com o seu nome na Receita Federal, você tem todas aquelas responsabilidades que caem sobre o síndico. Então, você tem que ser firme. E outra coisa, não é pegar qualquer condomínio. Eu vejo o Sérgio, nosso amigo Sérgio, rapaz, esse homem sofre demais. Eu já tinha jogado a toalha, porque hoje gente problemática do condomínio dele. E já pega uma construtora, os erros do passado, então quem pegar agora vai pegar tanto erros que para colocar em dia 2, 3 mandatos. É difícil lidar com inadimplência, é difícil lidar com pessoas mal educadas, que podem até falar assim, eu quero ver notinha por notinha, com coisa que o gestor eleito fosse ladrão. O síndico não é ladrão, o síndico está para trabalhar. E um bom síndico, ele faz só para pagar São Paulo. Pô. Vamos ver isso aqui, vamos ver essas notas aqui. Ah, tá certo. Ah, tá certo. Bom, então, para de encher o saco. Então, a gente tem que ser firme com as pessoas. O conselheiro também tem que ser firme, não querer perseguir o síndico, mas sim ser amigo do síndico e amigo do seu patrimônio, que é um patrimônio a zelar. Eu zelo pelo meu patrimônio. Eu até costumo dizer que eu gosto mais do meu prédio do que da minha casa. Eu passo mais tempo lá, vou lá, verifico o que está acontecendo e também faço aquele serviço leve, porque eu tenho uma equipe fodástica, muito boa. A minha equipe é muito boa, dos porteiros, e são terceirizados. Vocês são terceirizados, mas vocês prestam serviço para o condomínio. E eu sou a autoridade no condomínio, não para encher o saco de vocês, mas tendo vocês como os amigos. Vocês têm que me ajudar a manter o meu prédio bonito e o emprego de vocês. Mas, João, vocês é que sabem. Essa questão aí que você está colocando, porque assim, existem muitos condomínios que o síndico é omisso. Aí com certeza. O conselho acaba tendo que fazer um papel que o síndico não faz. Então, esse desequilíbrio é ruim. Então, o que eu realmente quis trazer hoje aqui é o seguinte, a gente sempre fala do síndico autoritário e do síndico medíocre. Só que hoje eu quis trazer para nós o seguinte, existe o outro lado que também desequilibra quando o conselho é autoritário ou quando o conselho é medíocre. Então, esses dois pontos, né? Imagine que isso é uma balança. Então, você tem de um lado o síndico, do outro lado o conselho. Se eles estão trabalhando harmoniosamente, eles vão estar exterminando problemas e não criando problemas. É isso. Okay? É isso. O meu conselho agora é super leve. É super leve. Não tem problema nenhum. Depois que tirou aqueles 2 haters de lá, tiraram aqueles 2 caboclos de lá, as coisas melhoraram. Uma paz, tranquilidade. Isso aí. Só você vendo. O síndico, ele tem que ter leveza. Se ele não tiver leveza, o maior prejudicado será o condomínio. Boa noite a todos. Valeu, boa noite. Eu vou dar a palavra agora para quem está na vez aqui, a Vânia. Vânia, o esposo Valdez. Já estou vendo ali. Deve ter chego aí com o rapaz que foi buscar, né? A Vânia contou. Mas vamos lá, Vânia. A palavra é para vocês agora. Pode falar. Eu me vi aí muito na situação que você falou, você sabe bem disso, né? Que, assim, o quanto que a gente viveu aqui, isso, a omissão do síndico e o lado autoritário também. E nós chegamos ao ponto de, na eleição do novo síndico, a gente, na véspera da eleição, quase ter que cancelar mesmo, né? Que o certo, ao meu ver, seria isso, é que eu falei, aqui o problema era grande demais para ser isso, mas por conta disso, o autoritarismo de alguns e os conchavos querendo fazer a própria vontade sem olhar para o todo, né? Sem pensar que o conselheiro não está para pensar no que é a vontade dele, mas no que é melhor para os outros. E a gente aqui teve assim, eu falo que é obra de Deus, que o síndico que quiseram colocar para continuar mandando, foi assim, teve 2% dos votos,
né? Mas até a última hora eu estava com o coração na mão e eu tinha falado para ele, se essa criatura conseguir entrar, aí a gente vai ter que cancelar essa eleição e abrir tudo para todo mundo dê a porcaria que der, né? Mas graças a Deus não foi, foi eliminado, mas eu achei que tudo isso, quem perdeu foi o condomínio. Por quê? Nós tínhamos obrigação, eu vejo assim, enquanto conselheiros, de no mínimo oferecer 2 candidatos bons e não querer Manipular, né? manipular e querendo pôr um que eu sabia que não daria conta. Nós somos de Osasco, que morava em Guarulhos e que ia pôr a pessoa aqui. Eu vou te mandar o vídeo do preposto que mandaram aqui. Foi uma coisa assim que eles deram tiro na cabeça, não foi nem no pé, porque querendo fazer o bonito, né? E o quanto a gente perdeu com isso, né? Eu falei, a gente poderia ter 2 candidatos que iam concorrer bonito, não é? Eu falei, um era, você sabe quem era, e o outro que também tinha boas referências. Eu falei, isso é o que eu acho que seria certo, né? E eu, enquanto conselheira, como eu sempre bati de frente com algumas situações que eu não concordava, segurança armada aqui, trocar a equipe de segurança para pôr a outra que alguém estava ganhando alguma coisa com aquilo. E como eu fui contra, então eu... Foi uma retaliação, essa que é a verdade. Né? Vamos votar contra o... Percebe, Vânia, percebe, Valdez? Essa situação que vocês enfrentaram aí, vocês viram aqui o comentário da Claudete? Vocês viram a história do João? Vocês viram o meu comentário da Tina? Para vocês perceberem que isso não é uma coisa só aí. É uma coisa que está pelo Brasil todo, né? Seja do síndico medíocre ou autoritário, seja do conselheiro medíocre ou autoritário. Aí, quando você tem esse de um lado ou de outro, isso desequilibra, né? Desequilibra a harmonia, desequilibra o funcionamento, a operação, a economia, ele desequilibra a valorização do condomínio. E aí, o que a gente tem que fazer numa situação dessa? É tirar, né? Algumas coisas a gente tira de imediato, outras coisas a gente tira com o tempo, mas a gente precisa tirar para poder as coisas andarem equilibradas, que é o que o João fez, deu certo. O que o Edson fez, no caso do Edson, foi no lugar do síndico. O caso do João foi ele síndico, tirando o conselheiro autoritário. Então, assim, eu falo para vocês sem sombra de dúvidas. O tempo responde todas as coisas. Só que nós precisamos agir, né? A gente precisa agir. Porque senão quem sofre somos nós mesmos como condôminos. No teu caso, no caso da Vânia, é conselheira, né? Então, ou como conselheiro, porque é muito aflito quando você vai para uma reunião, você está numa reunião que, de repente, o outro lado está pensando no umbigo. Ele não está pensando no todo. É muito aflito para nós. A gente fica com o espírito abatido, a gente fica aflito. Então, é realmente resolvendo. E o que a gente viu aqui, a orientação é essa. Tem pela frente, vai resolvendo. Vai resolvendo, porque vocês têm quantos aí? Quantos condôminos? 342. Apartamentos. Não é possível que em 342 não tenha aí, vamos pensar aqui, uns 15 que queiram fazer um trabalho mais representativo, né? Mais firme, né? E em conjunto, né? Conjunto. E não de querer medir forças ou de conchavos, que isso é tudo muito ruim. Você viu que deu problema lá com a Tina, deu problema com o João, deu problema com a Claudete, deu problema aí com vocês. Esse tipo de problemas que a gente está apontando aqui, né? A Daniele comentou aí agora, na dúvida, participe ou não participe, porque sabe que é um momento assim, delicado, mas a minha orientação é participe e aos poucos trabalhe para ir limpando, deixando o time bom, tá? E é isso Quando aí. você falou
eu vi as duas situações. O conselheiro omisso, que nem no caso, quando nós tínhamos que olhar as pastas e ver coisa errada, está aqui, está o erro. Não, deixa quieto, eu não sou a favor de auditoria, eu não sou a favor de nada. Quanto o outro lado também, né? E agora, um lado saiu do autoritário. A gente tem outro. Você vai sair? Falei, não, eu vou ficar mais de olho do que nunca. Agora sim que eu falo, então, porque a gente olha e fala assim, é muito difícil, é o que você falou. As pessoas olham para o próprio umbigo, para os seus interesses, e esquece ali que a principal objetivo é estar representando a maioria, pelo menos, se não o todo, a maioria, né? Tem dois ditados que diz, né? Um fala assim, quer conhecer o homem, dê poder para ele, né? Verdade. E uma coisa que eu costumo dizer, às vezes a pessoa sobe em cima de um tijolo, acha que já está mais alto que todo mundo. Ok, Valdeir. Obrigada, Dei. Grande abraço, gente. Bom sempre ver vocês aí. A Maria Luísa, para a gente poder encerrar. Vamos lá. Maria, abre o microfone, por favor. Boa noite a todos. Vamos estar encerrando, então, essa auditoria. Eu só quero agradecer o curso que a gente está fazendo aí mesmo. Quarta-feira eu não pude participar, nós estávamos em uma assembleia bem calorosa, que a assembleia, se não for calorosa, parece que não é assembleia, né? E nós temos como todos já sabem, eu passo por dificuldade grande, graças a Deus, na questão de conselheiros, nós conseguimos tirar aquele que era do contra, aquele que vinha acompanhando a gestão anterior, e parecia que ele era um detetive dentro da nossa gestão. Tudo que acontecia aqui, ele levava para lá, né? Só para procurar problemas aonde não tinha, porque a gente tenta na maior clareza possível, né? Que nessa última assembleia, eu acho que todos conhecem aquela passagem de Davi e Golias, então eu me senti exatamente assim, Davi enfrentando Golias ali. E como todos sabem, Deus deu a vitória a Davi, né? Então, nós estamos com um processo que o nosso condomínio é 100 unidades, só que é um condomínio extenso, e nós estamos em processo eu estou querendo arrumar toda a parte de muro que envolve todo o condomínio, né? Porque o nosso bairro aqui está crescendo, e nós estávamos ficando para trás em questão de arrumar o condomínio, de embelezar o condomínio. Eu falei, nós não podemos ficar, né? Nós temos que crescer também. Só que aqui, eu não sei quem tem esse problema, como eu estou tendo aqui, eu vejo vocês falarem administradora, isso e aquilo, nós não temos administradora. E isso não consegue se implantar, porque o nosso condomínio ele tem 30 anos e nunca teve administrador. O síndico é que faz tudo. Sabe? É o síndico que paga, é o síndico que cobra, é o síndico que compra, é o síndico que resolve o problema. Não temos administradora, não temos manutencista, então é bem difícil aqui. E ainda ter um conselheiro do contra, aí fica difícil de trabalhar. Né? Tira ele fora. Mas, graças a Deus, aprendendo. Tira ele fora. Tiramos, graças a Deus, conseguimos tirar. Tiraram já? Conseguimos tirar na última eleição, graças a Deus. Muito bom. Agora estou com uma equipe boa. Mas o interessante, David, que eu já estou no terceiro ano, estou síndica. Mas depois que eu comecei a fazer esse curso, eu peguei, vamos dizer, aprendi a trabalhar. Porque quando vou para uma assembleia, ou quando vou mostrar alguma coisa que tem que ser feita, eu não vou com medo. Primeiro, eu embaso tudo para poder levar, né? O problema, para ter força para votar. E antes de levar para a eleição, como você falou, vai conversando antes, né? Mostrando o benefício da coisa. Que aí chega na eleição dá certo, né, Maria? Isso aí. Parabéns, fico feliz de você ter tirado o autoritário aí. Graças a Deus. Fico feliz lá no caso da Vânia também, ela tinha um conselheiro autoritário lá, saiu, não está mais, parabéns. E eu não posso fechar a nossa conversa de hoje sem falar assim, o Alex tirou lá, ele está colocando assim, 2 síndicos medíocres, é verdade.
O Alex tem um condomínio no Rio de Janeiro problemático, cheio de situações para resolver, por conta de síndicos que não faziam o trabalho. E ele, juntamente com um grupo lá, vem assistindo às aulas, vem pegando conhecimento, vem chamando no particular, a gente vai orientando, e ele também por conta, correndo atrás, e aí conseguiram, e estão lá com outro síndico agora, e a gente espera em Deus que dê tudo certo, viu, Alex? Valeu, Maria, valeu, pessoal, um grande abraço para vocês, foi muito bom estar com vocês hoje, grande abraço, tchau, tchau. Tchau, Deus abençoe a todos.